pastor. Graça e paz, meus irmãos. Que bênção podermos estar reunidos diante de um tema tão especial. Porque o Deus que deu 100% para a gente, inclusive seu único filho, deu 100% inclusive do seu único filho, Ele também espera, há uma expectativa no coração desse Deus que vivamos uma vida 100%. Na verdade, Ele não nos deixa sozinho para viver essa vida, Ele nos capacita, Ele nos dá o seu Espírito Santo. Por isso é possível, por isso você será desafiado, por isso vai ser legal a gente refletir sobre esse tema. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas 15, por favor. Abra sua Bíblia lá em Lucas 15, a partir do versículo 11. Super conhecido o texto, a parábola do filho. Como é que é mesmo? A parábola do filho? Alguns chamam de parábola do filho perdido. Hoje eu vou dar uma nova dinâmica, talvez um novo tema, e você vai perceber que é isso que a Bíblia trata. É a palavra dos filhos perdidos. Não há um filho só perdido nessa parábola, os dois estão perdidos, e a gente vai perceber isso conforme vamos explanar esse texto. Lucas 15, a partir do versículo 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele respondeu. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos ou empregados. A seguir levantou-se e foi a seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, presta atenção, meus irmãos, depressa, tragam melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começavam a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho está sempre comigo, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrarmos-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela de fato é viva, eficaz e tem profundas verdades para nós nessa manhã. Apesar das minhas limitações,
apesar das minhas fraquezas, que o Senhor use minha vida para falar a vida dos meus irmãos. Apesar das fraquezas e limitações dos meus irmãos, que o Senhor dê a eles possibilidade de ouvir com profundidade aquilo que o Senhor os falará ao coração. Estamos todos diante do Senhor, pedindo a tua misericórdia, para que o Senhor de fato nos fale, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, esse texto é um texto que foi escrito, foi uma resposta de Jesus a um momento tenso. Se você estiver com a sua Bíblia aberta e der uma consultada, você vai ver que nos versículos 1 e 2, Jesus é acusado de andar com pecadores, com publicanos, com pessoas que na época ninguém gostaria de andar. Jesus, na cabeça dos fariseus, estava andando em má companhia, e isso mexeu com o coração daqueles religiosos, e eles acusaram Jesus. E Jesus então queria que eles entendessem como era o reino dos céus, como o Pai pensava, como Deus pensava em si, e também como o próprio Cristo pensava. Então ele conta essa história da importância de alcançar os perdidos, da importância e o amor que o Pai tem pelos perdidos, do valor que alguém perdido tem para o coração do Pai. E aí ele conta duas parábolas, você conhece bem, a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida. Parábola da ovelha perdida: 100 ovelhas, perde uma, deixa 100, busca que se perdeu. Uma proporção estranha, arriscando a possibilidade de perder a 100, mas a importância de que uma só valia a pena ser alcançada. Ele também conta a história de uma moeda perdida entre 10 moedas, e todas essas histórias mostrando o coração do Pai, porque todas elas acabam com alegria e festa para aquele que voltou, para aquele que estava perdido e agora está perto, para aquele que estava distante e agora encontrava-se pertinho do Pai. Depois dessas duas parábolas, então, ele introduz a parábola do pai e filho. E aí, meus irmãos, isso é emblemático, porque introduzir pai e filho, relacionamento pai e filho, faz muito sentido para nós. Olha um pouquinho para mim e responde: você chama Deus de... Todo mundo aqui consegue chamar Deus de pai? Olha, eu não vi todo mundo falando não. Você chama Deus de pai e eu também. E Jesus então agora traz para reflexão essa relação pai e filho, como deve ser, como devem se portar, o que o pai espera de um filho, e que um filho deve entender a respeito do pai. Ora, eu quero começar dizendo para vocês que infelizmente nenhum dos dois filhos tinha um relacionamento 100% com o pai. E nós vamos olhar para o texto nessa direção. Nós vamos aprender com o texto nessa direção. A direção de que nenhum dos dois filhos tinha de fato um relacionamento profundo, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento entre pai e filho da forma como deveriam. Vamos aprender nesse texto com erros e acertos desses dois filhos, mas vamos perceber rapidamente que eles estavam distantes de entender o coração do pai. Bom, você sabe bem que um dos filhos pede parte da herança para o pai. Herança de pai vivo existe, gente? É bom isso aí, esse negócio? Para o judeu era uma ofensa, era como se ele estivesse desejando a morte do pai, é como se ele estivesse se desligando do pai, era como se ele estivesse dizendo: pai, eu não ligo para você, não tem importância para mim o nosso relacionamento, eu quero parte do meu dinheiro porque eu fui embora. E esse filho, ele comete alguns erros que podem acontecer conosco também, erros que podem ser achados em nossas vidas, erros que talvez, se você olhar com calma, talvez você encontre em você. Eu quero citar esses erros aqui bem rapidamente. Primeiro erro que o filho pródigo, o filho que vai embora, o filho gastador, o filho mais novo comete, é achar que dinheiro é a fonte da felicidade e da alegria. Ele então não consegue estar satisfeito na casa do pai, e ele pensa: se eu tiver dinheiro, se eu pegar metade da minha herança, se eu sair da casa do pai, eu vou conseguir ser feliz, eu vou conseguir alcançar os projetos do meu coração, eu vou conseguir alcançar os sonhos que existem dentro de mim. E
Sabe, meus irmãos, o mundo tem tentado apresentar para a gente várias coisas e vários lugares para nos saciar. Às vezes achamos que podemos nos saciar trocando de carro a cada tempo, construindo casas, melhorando o nosso emprego, conquistando a mulher mais bonita, o rapaz mais bonito. Às vezes a gente acha que pode se saciar com o nosso currículo acadêmico, sendo doutores, pós-doutores. Mas na verdade, o que o texto mostra para aquele filho percebe e que devia ter percebido desde o começo, é que ninguém pode ser saciado se estiver longe do Pai. Não há lugar em que podemos estar verdadeiramente e completamente felizes que não seja com o Pai. Esse filho colocou no dinheiro e em suas expectativas malucas a busca por provisão, e a provisão estava tão perto dele e ele não percebia, o Pai perto dele, e ele não conseguia entender naquele primeiro momento que o Pai era a fonte de toda a saciedade, que o Pai era capaz de completar todo o seu coração, que quem tem o Pai tem tudo, que não podemos ter falta de nada quando temos o Pai. Amém, irmãos? Conseguem entender isso? O Pai é tudo, nós não precisamos ter falta. Segunda coisa que ele faz é desonrar o Pai. Então ele trata o Pai de uma forma estranha, colocando o Pai num plano inferior aos seus sonhos e propósitos. Eu não sei, meus irmãos, de verdade, se você tem honrado o Pai no seu dia a dia. Eu não sei em que patamar Deus está na sua vida, como você o coloca. Eu sei que se eu perguntar aqui quem tem buscado a Deus em primeiro lugar, quase todo mundo vai levantar a mão que sim. Mas eu fico pensando se isso é verdadeiro. Não julgando você, mas veja, geralmente a gente gasta mais tempo com as coisas que são mais importantes para a gente. Você gasta mais tempo da sua vida orando, amém? Não? Tá bom, então vamos tentar outra coisa. Você gasta bastante tempo da sua vida lendo a Bíblia, amém? Pastor Wagner, se você estiver nos assistindo, eu não ouvi nenhum amém. Sabe, meus irmãos, às vezes não percebemos e desonramos o Pai, não entendemos a importância dele nas nossas vidas, não o colocamos no patamar que ele deveria estar. O Pai tem que ser a pessoa mais importante para a gente, mais importante do que os nossos familiares, mais importante do que o nosso trabalho, mais importante do que qualquer outra coisa. Isso você faz, amém? Alguns, a gente vai chegar lá. O mês 100% vai servir para isso. Há outro erro desse filho, é que ele desperdiçou, ele não se planejou. E na verdade, quando eu penso em desperdício, o texto está falando de dinheiro, mas eu penso que a gente desperdiça muita coisa nesse tempo. Nós estamos vendo o tempo do desperdício. Inclusive, o pessoal tem dito que daqui a pouco não se sabe o que vamos fazer com os lixos eletrônicos. O pessoal trocando de televisão a cada 2 anos e a nova indo para o lixo, né? Ainda bem que inventaram os conceitos de OLX e venda de coisas usadas, graças a Deus. Mas a gente tem desperdiçado muito, meus irmãos. Mas quando eu penso no maior desperdício que esse filho teve, eu nem penso no dinheiro. Ele realmente, o texto mostra que ele não foi planejado, que ele desperdiçou dinheiro e o dinheiro acabou. Mas eu penso no desperdício da oportunidade de estar com o Pai. Irmão, a gente está propondo aqui uma campanha 100%. A gente está convidando você para cultuar a Deus coletivamente com a gente durante 1 mês. O pastor Alex perguntou assim: quantos vão participar? Uns 3 ou 4, amém. Às vezes a gente olha para uma agenda dessa e pensa, não dá. Mas espera aí, a gente está dizendo para você não desperdiçar a oportunidade de estar com o Pai, de estar com seus irmãos cultuando o Pai, de viver um mês intensamente a tua espiritualidade. São elos que nós vamos viver aqui, de uma corrente que vai se fechar. Se você perder um, vai faltar um elo.
Por isso, não desperdice a oportunidade de estar esse mês intensamente aqui com a gente. Não desperdice a oportunidade de viver tudo que esse mês proporciona. Oração, devocionais, todos os dias você vai receber uma devocional lá nas redes sociais da igreja. Você vai fazer sua leitura em família de preferência. Não desperdice a oportunidade de participar financeiramente dessa igreja. Se você nunca fez isso, não desperdice. Esse filho desperdiçou oportunidades, desperdiçou a rica oportunidade de andar mais perto do pai. E o último erro, esse filho confiou nas pessoas erradas, buscou as más companhias. E talvez alguns digam para você assim: puxa, mas quanto tempo na igreja, hein? Você vai agora morar lá? Tá igual Pedro, vamos fazer 3 tendas e viver o tempo todo lá? Alguém já ouviu isso da família? Tá, não deixe de cuidar da família, isso é importante. Mas, meus irmãos, vamos ouvir a voz de Deus nesse período. Nós não estamos chamando vocês para fazer isso a vida toda. Nós estamos convidando vocês para viver um mês intensamente. Ouça a voz do nosso pastor Wagner. O coração dele está aquecido com essa campanha. Ouça a voz dos pastores auxiliares. Nosso coração está aquecido com essa campanha. Ouça a voz do pessoal do grupo de louvor. Eles estão emocionados com essa campanha. E venha, não desperdice, não ouça as pessoas erradas. Venha participar conosco. Esperamos você aqui, 100% aqui. Mas o filho que foi embora, ele também ensina algumas coisas. Ele não só dá mau exemplo, ele não só erra, mas ele acerta. Por exemplo, quando ele diz: vou voltar para casa, eu vou de volta me relacionar com o meu pai, eu vou buscar um relacionamento com o pai de verdade, eu vou para casa de novo. Ele ensina a gente que é sempre possível um novo começo. Ele ensina a gente que um novo início pode acontecer a qualquer momento. Ele ensina que Deus sempre nos dá a oportunidade de novos começos. E talvez, meus irmãos, olha para mim aqui um pouquinho, por favor. Talvez você esteja distraído, mas conecta aqui. Talvez há muito tempo você não dirija de novo a tua vida para mais perto do Pai. Talvez você esteja aqui há tempo, participando, vivendo, mas não esteja conseguindo viver um relacionamento profundo com o Pai. Hoje, meus irmãos, coloca aí no seu coração: hoje você tem a oportunidade de um grande e novo começo. O Pai está disposto. O Pai quer receber de volta. O Pai quer você perto. E você, hoje, através do filho pródigo, pode aprender que há oportunidade de um novo começo. Segunda coisa que o filho nos ensina é viver franqueza e honestidade. Ele percebe que estava longe do pai. Deixa eu perguntar para você um pouquinho: se você fizer um diagnóstico da sua espiritualidade, está bem? Está 100%? Levanta a mão aí. Está mais ou menos? Ou está mal? O filho consegue fazer um verdadeiro diagnóstico. Ele olha e percebe que estava longe do pai. Ele olha e diz: eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra Deus e contra o meu pai. E ele consegue enxergar com verdade que ele estava longe, bem longe. Esse filho nos ensina que em dado momento da nossa vida a gente precisa fazer uma avaliação. Que nota você tiraria hoje no teu relacionamento com o pai? Dá para passar de ano? Não dá para. Será que dá para passar de ano, meus irmãos? Raspando? Eu não sei não, hein? Eu não sei não. Continua me acompanhando aqui. O filho nos ensina a importância de fazermos avaliações. Por isso, pensando nisso, ele ensina outra coisa. Ele ensina a gente a tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. É hoje, é agora. Eu não vou deixar para depois. Não é uma simples emoção, não é sentimento, mas ele vai em direção à casa do pai. Ele vence o medo de como seria recebido. Veja bem, esse filho tinha pecado contra o pai, ele vence a vergonha. Deixa eu perguntar aqui: alguém aqui já sentiu vergonha de falar com o pai em algum momento meio ruim da vida?
já pecou contra o pai, percebeu isso, ficou assim: meu Deus, como é que eu falo com ele agora? Esse filho venceu a vergonha, ele venceu o próprio orgulho, reconheceu o seu pecado, e ele vence também nesse processo o próprio pecado, porque com os mesmos pés que os levaram para longe, agora trazem o filho para perto. Ele venceu também o pecado. Observem que o pai, ele não olha o passado. O pai, ele não está preocupado em conversar com o filho sobre os pecados que o filho havia cometido, as dores que o filho havia trazido ao seu coração. O pai vai ao encontro do filho, o pai o abraça, o pai o beija, como se estivesse aguardando ansiosamente a volta daquele querido filho. Talvez você não tenha percebido, mas o pai está sentindo falta de você. Olha para mim, nas suas orações, do teu tempo com ele, da tua vida de intimidade com ele. Às vezes, meus irmãos, vamos nos deixando nos perder. Uma das igrejas de Éfeso ouviu assim: olha, lembra de onde caiu? E ela tinha caído do primeiro amor. Talvez, se você forçar sua memória um pouquinho, aqueles mais novos possam lembrar de como era aquela vida de novo convertido. Que vontade de viver Cristo, de pregar Cristo, de ler Bíblia. E hoje, talvez isso tenha se esfriado. Por isso, volta para o Pai. Vem para mais perto do Pai. Aprofunda o relacionamento com o Pai, porque é isso que Ele quer. A última coisa que esse filho nos ensina é deixar o pai trocar as vestes, deixar o pai curar, mexer nas marcas do passado. As roupas sujas daquele filho traziam as marcas do seu pecado. Talvez esteja difícil se relacionar com o pai mais profundamente por causa do teu pecado, por causa da tua culpa. Talvez seja isso, talvez não seja só distração. Talvez a tua culpa e o teu pecado te leve a estar com dificuldade de estar perto do pai. O filho se deixou trocar as vestes, o pai trocou as vestes do filho. Isso, o pai mostra que está disposto a apagar o passado, a remover o pecado e a começar tudo de novo. Que pai abençoado, não é, meus irmãos? Não é? Se você falar: pai, vamos começar de novo, ele vai dizer: claro, estou aqui, vamos juntos. É isso que eu estava esperando, meu filho. Eu estava aqui ansiosamente esperando você me convidar para a gente começar de novo. Esse é o coração do pai, extraordinário coração do pai. Mas o filho que ficou também estava perdido, meus irmãos. O filho que ficou também, ele só estava de corpo. Eu vou explicar para você por quê. Ele também não estava de verdade na presença do pai. E ele comete alguns erros. O primeiro deles é fazer uma avaliação errada a respeito do seu irmão. Ele queria olhar o pecado do irmão e se justificar. Ele queria olhar onde o irmão errou e a partir disso ele ganhar créditos para errar. Ele queria olhar para o irmão e não olhar para si. É claro que o seu irmão pecou, abandonou a casa do pai, mas tinha voltado. E o verso 30 mostra para a gente que ele insiste em considerar o irmão como um perdido. O pai via corretamente e discordava dele. O irmão que ficou também errou em não entender o coração do pai. Eu me lembro de algumas vezes de pessoas que cometeram pecados que chocaram a sociedade, e a sociedade chocada e eu orando por essas pessoas, a sociedade querendo matar essas pessoas, querendo pena de morte para que essas pessoas que cometeram pecados, que ficaram marcados, e eu dizendo: Senhor, me dá uma oportunidade de pregar o evangelho para elas. Eu me lembro do Alexandre Nardoni, por exemplo. Eu me lembro como chocou, e eu não concordo com o que ele fez, e o que ele fez feriu o coração da sociedade brasileira e do mundo. Mas se ele um dia voltar para a casa do pai e disser: pai, eu estou arrependido, eu quero um relacionamento contigo,
Que igreja que eu posso ir? Boas Novas o receberia. Amém ou misericórdia? Nem todo mundo disse amém, meus irmãos. É preciso entender o coração do Pai. E esse irmão não conseguia entender o coração do Pai. Esse irmão também fazia uma avaliação errada a respeito do Pai. Ele achava que o Pai tinha que trabalhar com o módulo vingança. Ele fez, ele pague. Mas na verdade o Pai queria trabalhar com a graça. A tão difícil de se entender graça e amor do Pai. Mas esse irmão também fazia uma avaliação errada a respeito de si. Abra o versículo 29, meus irmãos. Veja, ele diz assim: há tanto tempo te sirvo sem transgredir uma ordem tua. Ele se achava um camarada sem erros. Ele achava que estava perto do Pai. Ele achava que a situação estava boa para ele. Meus irmãos, que equívoco. Não conseguiram olhar os nossos pecados. Não conseguiram olhar o quanto estamos distantes em alguns momentos do Pai, nos nossos pensamentos, nas nossas ações e até no nosso relacionamento. Ele se achava infalível, perfeito, justo. Isso nem ele, nenhum de nós somos. E talvez você esteja aqui pensando assim: mas por que esse mês 100%? Porque podemos estar mais perto do Pai, meus irmãos. Porque podemos dar mais. Porque podemos viver mais profundamente o reino estabelecido pelo Pai. E a soberba desse irmão não o deixava enxergar o quão distante ele estava do Pai. Olha para mim aqui um pouquinho e pensa nisso. A soberba do irmão que ficou não o deixava enxergar o quão distante ele estava do Pai. Não se deixe dominar pela soberba. O último erro desse irmão, esse é um erro que a gente pode cometer, tá bom? Se quiser me ajuda aí, e se achar legal, conversa com a pessoa que está do lado sobre isso. Ele confundia serviço com relacionamento. Conversa com o irmão do lado aí sobre esse tema. Ele confundia serviço com relacionamento. Ele dizia: Pai, quantas vezes eu estou aqui te servindo, mas ele como estava servindo sem se relacionar com o Pai. Eu tenho certeza disso porque o coração dele não estava saciado do Pai, verdadeiramente no Pai, não entendia os propósitos e o coração do Pai. Às vezes, meus irmãos, eu não quero ser duro não, mas eu quero dizer isso para vocês: confundimos vir à igreja com relacionamento com o Pai. Confundimos trabalhar nas nossas atividades, ser voluntário com relacionamento com o Pai. E essa é uma armadilha terrível, porque a gente cria uma caderneta nossa de como estamos bem com o Pai a partir de coisas que não tem nada a ver com o Pai. Ou tem a ver, mas não tem a ver com relacionamento, desculpe. Relacionamento com o Pai é muito diferente de atos de serviço. Serviço e relacionamento são coisas que não podem se confundir. Mas sabe, meus irmãos, eu queria antes perguntar para vocês: vocês acham que esses irmãos eram muito diferentes? O irmão que ficou e o irmão que foi eram diferentes? A história mostra, de fato, irmãos que tinham uma forma diferente de se relacionar com o Pai. Vocês acham que sim? Não. E essa parábola talvez seja, como eu disse, a parábola dos filhos perdidos, porque eles tinham muito em comum. Olha, veja aqui, primeira coisa em comum que eles tinham era olhar nessa terra. Um queria carneiro gordo para comer com os amigos, o outro pediu a herança. O que eles estavam querendo? Coisas do Pai. Presta atenção nisso, meus irmãos. Um queria carneiro gordo, o outro queria herança. Eles queriam coisas deste mundo, olhar nessa terra, coisas que o Pai podia dar. Segunda coisa que eles eram parecidos é que eles não conheciam o coração do Pai. Vamos lembrar aqui, o filho que foi, quando ele estava voltando para casa, ele queria voltar como o quê? Servo, escravo. Ora, claramente não conhecia o coração do Pai. O Pai queria recebê-lo como... Repete isso: o Pai queria recebê-lo como filho. Esse não conhecia o Pai. E o irmão não conhecia o Pai porque achava que o Pai não deveria receber
o seu próprio irmão. Inclusive ele não consegue chamar o filho pródigo de irmão, ele chama esse teu filho. Ele achava que o pai não deveria. Então os dois não conheciam o pai, não tinham 100% de relacionamento com o pai. Terceira coisa, essa é forte, segura aí na cadeira, essa tem a ver bastante com a gente. Não estavam saciados no pai. O irmão que ficou, ele se sente em desvantagem. Veja, ele diz assim: eu estou aqui e o Senhor não me valoriza. O que ele devia dizer? Olha para mim aqui um pouquinho. Se você tem um filé mignon para comer e alguém não tem nada para comer, esse alguém que não tem nada para comer chega na sua casa, você acha que você está em desvantagem em relação a ele ou em vantagem? O que tem a ver o exemplo que eu estou dando? Ele estava com o pai. Ele devia olhar e falar assim: esse coitado ficou longe do pai o tempo todo, coitado dele, pai, traz esse menino de volta. Ele devia estar totalmente saciado, mas ele se sente em desvantagem. Que estranho, em desvantagem junto com o pai. Que estranho se sentir em desvantagem estando na casa do pai. Irmãos, não contem para ninguém não, mas tem crente se sentindo em desvantagem com gente do mundo. Ele olha para o cara e fala: esse cara está rico e eu estou aqui. Esse cara do mundo que está rico, ele não tem o pai. Esse cara no mundo que tem qualquer coisa que você possa imaginar, ele não tem o pai. Nós temos o pai, nós estamos saciados, nós temos que ter misericórdia desses que estão longe. Ele não estava saciado, ele não estava feliz. E o outro, o que foi, também não estava saciado, por isso pegou seu dinheiro e foi embora. Concorda comigo que nenhum dos dois vivia 100% para o pai? Nos seus desejos pessoais. Para mim, esse irmão que ficou era um medroso, que tinha muita vontade de ir também, mas não teve coragem, porque o coração dele, se estivesse no lugar, ele estava feliz por ter o pai. Mas veja, olha o que eu vou falar agora. Segura o coração, tá? O que foi para longe estava mais sensível do que o irmão que estava perto. O irmão que estava perto parece que acostumou com a presença do pai e não valorizava tanto isso. O outro voltou cheio de quebrantamento. Por favor, meu irmão, você que está perto, quebrante o teu coração para o pai. Perceba a importância do pai. Seja feliz por estar com o pai. Queira mais do pai, meus irmãos. Por favor. Nenhum dos dois vivia uma vida 100%. Eu quero terminar dizendo que esse texto tem uma verdade muito gostosa. Quando aquele filho vem voltando, o pai dá um grito. Olha para mim, pais e mães aqui presentes. Se seu filho te ferisse dessa forma, vivendo como se você não existisse, pedindo a sua herança, quando ele viesse ao longe, que grito você daria? Se você ferisse o seu pai dessa forma, quando você estivesse voltando para casa, o que você esperaria que seu pai ia dizer? Eu sei. Você acha que seu pai ia gritar assim: lá vem aquele ingrato, lá vem aquele filho que me abandonou, lá vem aquele filho que me feriu. Mas o grito do pai não é esse. O grito do pai: vamos festejar, meu filho voltou. Vamos festejar, meu filho está aqui. Vamos receber o meu filho. Vamos trazê-lo de volta. Eu quero que meu filho tenha certeza de que ele é amado, de que eu esperei todos os dias para que ele voltasse. Eu quero que meu filho saiba que eu nunca desisti dele, e que ele vai ser recebido aqui, não como escravo, mas como filho. O que o pai está dizendo é o seguinte: filho, vem, você está perdoado, vamos viver 100% juntos, vamos viver a vida verdadeira e profunda, não de um pai e um escravo, não de um pai e um culpado, não de um pai e um filho de cabeça baixa,
mas de um pai e um filho perdoado, de um pai e um filho restaurado, de um pai e um filho que podem viver 100% juntos. Eu não sei se alguma coisa tentou te levar para longe do Pai. Eu não sei a quanto você está de distância do Pai. Eu não sei quantas coisas você viveu. Eu não sei que roupas você está vestindo. Eu não sei por onde você andou. Eu só sei que o Pai quer você aqui, que o Pai quer você de volta, que o Pai quer tocar em tua vida, que o Pai quer te perdoar. Essa parábola termina de uma forma linda. Jesus fala de uma festa que o filho que se foi resolveu participar, mesmo sabendo que não merecia. Interessante Jesus falar de festa, porque para o judeu religioso, quando se falava de festa, remetia o pensamento dele ao céu. O que o pai está dizendo é: filho, eu te recebo no céu. Mas sabe, tem uma outra parte triste. O irmão que ficou se recusou a entrar na festa. Leia o texto e você vai ver que ele não quis participar. Você vai ver que ele se envolveu seu coração em tantas coisas erradas, que ele disse: pai, eu não vou. Essa manhã eu te convido a participar da festa. Amém, meus irmãos?